60 mil mortes. Mais baixas americanas do que na Guerra do Vietnã. Tudo causado por uma pílula que prometia segurança. Para a Merck, essas mortes não foram um erro de cálculo, foram um custo operacional. Esta é a história de como uma empresa lucrou 2,5 bilhões de dólares por ano vendendo ataques cardíacos. No fim dos anos 1990, a farmacêutica Merck tinha um objetivo claro: criar o analgésico perfeito. Um remédio poderoso contra dor e inflamação, como os anti-inflamatórios tradicionais, mas sem o efeito colateral que mais preocupava médicos e pacientes: úlceras e sangramentos no estômago. Era o sonho de um mercado inteiro que vivia à base de remédios para a dor crônica. Esse sonho ganhou forma em um comprimido, Rofecoxib, lançado com o nome Vioxx, um anti-inflamatório seletivo, da classe dos inibidores de COX-2, vendido como uma solução moderna, científica, mais inteligente que os medicamentos antigos. A mensagem era simples e sedutora: alívio da dor crônica com menos risco gastrointestinal. Para milhões de pessoas com artrite e problemas nas articulações, aquilo soava como libertação. A Merck investiu pesado na construção dessa imagem. Vioxx foi apresentado em congressos, promovido em revistas médicas, exibido em anúncios diretos ao consumidor em alguns mercados. Em pouco tempo, tornou-se um dos medicamentos mais vendidos do mundo, movimentando bilhões de dólares por ano. Cada nova receita significava mais um paciente convencido de que estava tomando algo melhor, mais avançado, mais seguro. Do ponto de vista de negócio, era um triunfo. Vioxx virou um pilar financeiro da Merck. Por trás dos relatórios de vendas, havia gráficos ascendentes, previsões otimistas, bônus e valorização em bolsa. Aquilo não era apenas um remédio que funcionava, era uma máquina de dinheiro. E como toda máquina desse tipo, criou um incentivo silencioso: proteger o produto a qualquer custo. Mas, em medicina, toda promessa de remédio perfeito carrega uma pergunta incômoda: quanto sabemos de fato sobre o risco? Quando olhamos para trás, a pergunta parece óbvia, mas na época quase ninguém a fez. Para que um medicamento como Vioxx chegue ao mercado, ele precisa passar pelo crivo de agências reguladoras, com base em estudos clínicos conduzidos e apresentados pela própria indústria. Esses estudos deveriam responder não só se o medicamento funciona, mas se ele é seguro, especialmente quando se fala de uso crônico em pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares. No papel, esse processo parecia funcionar. Os estudos iniciais de Vioxx mostravam eficácia contra a dor e uma aparente vantagem em relação a problemas gastrointestinais. Com esse pacote de dados, a aprovação foi concedida. Autoridades reguladoras aceitaram a narrativa de que os benefícios eram claros e os riscos manejáveis. O carimbo de aprovação transformou Vioxx em promessa e realidade. Mas havia algo importante na escolha de como esses estudos foram desenhados e reportados. Em muitos ensaios, a comparação focava em eventos gastrointestinais, não em risco cardiovascular. Em outras palavras, o holofote científico foi apontado para a vantagem do medicamento, enquanto a área de sombra, o coração e as artérias, recebia menos atenção. Era como filmar um cenário lindo com a câmera levemente desfocada na parte que poderia estragar a cena. Quando surgiram os primeiros sinais de que algo estava errado, eles não surgiram em manchetes, surgiram em números. Em alguns estudos, começava a despontar um aumento de eventos cardiovasculares, infartos, derrames, em pacientes que usavam Vioxx em comparação com outros tratamentos. Esses dados não gritavam, eles sussurravam, e dependia de quem os lia decidir se aquilo era um ruído estatístico ou um alarme. Nesse ponto, entra a terceira pergunta filtro: quem silenciou? Os sinais de risco cardiovascular não apareceram de uma vez em letras garrafais.
vieram fragmentados, em análises internas, em resultados parciais, em discussões técnicas. Em vez de acender um alerta vermelho imediato e público, eles foram muitas vezes tratados como incertezas, variações, detalhes interpretáveis. Em relatórios e comunicações, o foco seguia sendo a eficácia e a vantagem gastrointestinal. Eles sabiam. Os e-mails internos provam que eles sabiam 4 anos antes da retirada do mercado. A lógica era sutil, mas devastadora. Enquanto não houvesse prova definitiva do risco, o remédio continuaria no mercado. Só que essa prova definitiva não é uma entidade abstrata. Ela é construída, ironicamente, pelos próprios eventos que se pretende evitar. Pessoas reais tendo infartos e derrames. Durante esse período, a máquina de vendas continuava funcionando. Médicos, em grande parte, não recebiam a dimensão completa das dúvidas levantadas sobre segurança cardiovascular. Pacientes seguiam tomando diariamente um medicamento que mais tarde seria associado a um aumento significativo no risco de eventos cardíacos graves. Quem tinha acesso aos dados mais sensíveis não eram os pacientes na ponta, mas os executivos e equipes científicas dentro da empresa negociando a forma de ler e comunicar esses números. Quando fragmentos de verdade começaram a escapar para fora dos relatórios internos, a reação não foi interromper imediatamente o uso e expor tudo com transparência máxima. Foi argumentar, reinterpretar, ganhar tempo. Cada mês a mais de Vioxx no mercado significava milhões de dólares. Cada decisão de não soar o alarme de forma radical significava, na prática, apostar contra a possibilidade de que aquele risco fosse real. Uma aposta feita com a vida de pessoas que nunca deram consentimento para esse tipo de jogo. Até que, finalmente, a soma dos dados se tornou impossível de contornar. Estudos mais robustos e análises retrospectivas mostraram aquilo que hoje se traduz em uma estimativa brutal. Dezenas de milhares de mortes e eventos cardiovasculares graves associados ao uso de Vioxx. Em 2004, o medicamento foi retirado do mercado. Não por um ajuste de marketing, mas porque já não era mais possível sustentar a ideia de que o benefício compensava o risco. É aqui que a quarta pergunta filtro cai com todo o peso. Quem pagou a conta? Não foram os acionistas que lucraram com as vendas recordes, não foram os executivos que assinaram campanhas e estratégias comerciais, não foram os consultores que ajudaram a moldar mensagens para médicos e para o público. Quem pagou foram pacientes que tomaram Vioxx acreditando estar escolhendo uma opção mais segura para sua dor crônica. Muitos deles já tinham risco cardiovascular aumentado, exatamente o tipo de paciente que deveria ter sido protegido com maior rigor. Em vez disso, se tornaram o grupo mais vulnerável. Para essas pessoas e suas famílias, a história não é sobre eventos adversos em um gráfico. É sobre um pai que não voltou para casa, uma mãe que teve um infarto precoce, alguém que entrou em um consultório em busca de alívio e saiu, sem saber, com uma roleta russa na receita. Depois que o escândalo veio à tona, vieram também processos judiciais, acordos bilionários e pedidos de desculpa. Foram pagos bilhões de dólares em indenizações e acordos legais, mas existe um limite para o que dinheiro consegue reparar. A estatística de até 60 mil mortes atribuídas ao Vioxx não se dilui com depósitos bancários. Ela permanece como um número que não volta para trás. Ao mesmo tempo, assim como em outros grandes desastres farmacêuticos, o caso Vioxx levou a mudanças regulatórias e a uma discussão mais intensa sobre transparência de dados de ensaios clínicos, conflito de interesses e a forma como o risco é comunicado a médicos e pacientes. A pergunta, porém, continua ecoando. Por que essas mudanças quase sempre vêm depois, nunca antes? No fim, a trajetória do Vioxx segue exatamente a linha. Começa como um negócio brilhante, passa por uma autorização baseada em uma leitura incompleta do risco, atravessa um período de silêncio e minimização dos sinais de perigo e termina revelando o preço humano desse ciclo.
E, de novo, a mesma frase se impõe como assinatura e acusação ao mesmo tempo. Quando essas decisões são guiadas mais pelo lucro do que pela prudência, quem paga a conta nunca é quem lucra, é quem confia.